Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Questão: o triângulo do sacro é também um triângulo com ponta para baixo. Bem amado, o triângulo sagrado, sacro, também denominado sacrum em latim, corresponde perfeitamente a um triângulo e cuja ponta estaria, efetivamente, para baixo, ilustrada pelo cóccix. O triângulo vibratório, devendo se ativar e se acender no nível da humanidade, durante este período chamado de final de outono-primavera, no hemisfério sul, é exatamente esse osso que deve entrar em vibração e despertar, inteiramente, o que foi anunciado por Miguel, agora, durante os casamentos celestes, chamado de fogo da terra. Questão: poderia falar novamente desta inversão do triângulo? Bem amado, a falsificação luciferiana e a quântica consistiu, há mais de 300 mil anos, em privar, através da compressão da matéria nominada de força eletromagnética, no confinamento da humanidade dentro de uma estrutura em carbono, chamada de corpo, e dentro de uma estrutura intermediária, denominada alma. Assim, na maior parte de suas tradições, quer sejam de origem oriental ou mais moderna, é feita referência da existência de um chakra, ou roda de energia, chamado de terceiro olho. Esse terceiro olho é o único chakra que não vibra em círculo, mas que se apresenta, como alguns dos clarividentes ouviram, sob a forma de duas pétalas. Essas duas pétalas representam o confinamento de suas 12 fitas de DNA dentro de duas fitas de DNA denominadas bem, mal. Assim, ilustrada mesmo no nível da estrutura cerebral, existe, na direção do ponto bem, o que é chamado de amígdala pré-frontal, existente à esquerda, como à direita. A amígdala pré-frontal esquerda e a amígdala pré-frontal direita, com o corpo caloso, são o confinamento luciferiano no bem e no mal. Em meio mesmo às suas tradições, o conhecimento oculto que lhes chegou, chamando de terceiro olho esse sexto chakra, mostra que ele está incompleto. De fato, um chakra, por definição, é uma roda. Esta roda, por definição, gira. E esse é o caso para o conjunto das estruturas denominadas chakras, do corpo de vocês, exceto, justamente, aquele que foi chamado de terceiro olho. Aliás, o símbolo luciferiano, por essência, é um olho no meio ou na cimeira de uma pirâmide, correspondendo, inteiramente, à ilusão luciferiana, ao confinamento dentro da parte anterior da testa, em suas capacidades denominadas cognitivas, memoriais e não mais através do desenvolvimento do que fazia sua conexão com seu corpo unitário, denominado, hoje, de 12 estrelas de Maria. Assim, o triângulo do fogo era um triângulo do fogo falsificado, estabelecido com a ponta para cima, centrado pelos pontos AL, os pontos bem ou mal, que nós preferimos chamar de atração/repulsão. O desenvolvimento das 12 estrelas e a ativação das 12 estrelas de Maria pôs fim à ilusão luciferiana. Restaria então voltar esse triângulo, cuja ponta AL está em cima, para que esta ponta AL fique voltada, logicamente, para baixo, para a raiz do nariz, significando a ativação do verdadeiro terceiro olho e não mais do terceiro olho luciferiano que os fecha na ilusão matricial. A ativação, a partir do momento em que é voltada, do terceiro olho, passando do fogo prometeico, ou luciferiano, para o fogo do espírito, permite então, doravante, terem acesso à totalidade do chakra da fronte, chamado de coroa da cabeça, como isso está, aliás, representado de maneira muito antiga e muito estilizada, no que foi denominado cabelo de Buda. A maior parte dos ensinamentos os fechou dentro desse terceiro olho, que não pôde desenvolver suas virtudes correspondentes às virtudes chamadas de estrelas. Há pouco tempo isto foi feito, portanto, há menos tempo ainda, esse triângulo falsificado pôde ser recolocado no sentido correto, permitindo assim, por ressonância, a ativação do segundo triângulo denominado triângulo cardíaco, instalado em meio à triunidade, e do terceiro triângulo, instalado no osso sagrado. Vocês então, deste modo e se tal for sua possibilidade vibratória, são restituídos à sua eternidade e à sua unidade. Questão: há pontos específicos que constituem o triângulo sagrado?
Bem-amada, existem, é claro, nesse nível também, 3 pontos. O momento ainda não chegou de desvendar o que eles representam e o que eles são, mesmo em sua materialidade. Se vocês puderem notar, com o próprio retrocesso da sua consciência lógica, o estabelecimento do que foi realizado desde os casamentos celestes, em relação às 5 novas frequências vibratórias, em relação às 12 etapas dos casamentos celestes, a ascensão realizada de maneira vertical. A ativação das 12 estrelas de Maria, realizando seu coroamento e a implantação, desta vez, horizontal, levam então à cruz. Não mais a uma cruz fechada dentro do símbolo denominado crucifixo, mas realizada na cruz chamada de Cátaros, ou também de cruz Toulouse, revelando o equilíbrio dos 4 elementos e não mais o confinamento dentro dos elementos falsificados. Existe então, efetivamente, uma relação entre cada um desses 3 triângulos. O triângulo denominado atração, repulsão e a L, fogo do espírito, agora, o triângulo do coração, denominado triângulo triunitário ou da nova triunidade, Cristo, Maria e Miguel, e, enfim, o triângulo sagrado do sacro. Coisas que devem interagir e estar em vibração. Do mesmo modo que alguns de vocês perceberam durante a ativação das estrelas denominadas bem e clareza, ou mal e precisão, a ativação dos pontos Cristo e Miguel, no nível de circuitos energéticos de luz, existe de maneira muito real. Do mesmo modo, alguns de vocês vão constatar que existe, entre o triângulo do coração e o triângulo sagrado, no nível do sacro, uma conexão energética muito específica, que irá se estabelecer nas próximas semanas. O importante, ainda uma vez, e como um amigo diretamente lhes disse, assim como no nível das 12 estrelas de Maria há 144 caminhos diferentes, correspondentes às 144 facetas de seu prisma denominado Merkaba, de nada adianta se sobrecarregar, em nível mental, com a descrição desses 144 caminhos. Do mesmo modo, a consciência simplesmente tem necessidade de perceber e de acender os 3 pontos existentes no nível do coração, como no nível do sacro, para que o conjunto das estruturas e das funções correspondentes passe a operar, naquele momento, sem, no entanto, ter o conhecimento intelectual. Questão: poderia falar novamente do ponto AL, uma vez que a inversão do triângulo poderia fazer pensar que é este ponto que é invertido? Bem-amado, o ponto AL não tem necessidade, fisiologicamente, de descer até a raiz do nariz. Alguns de vocês já o percebem, sem terem compreendido o alcance nem o significado. Dessa maneira, então, a ativação das 12 estrelas deve permanecer tal como lhes foi transmitida, seja por Miguel, por Maria ou por Cristo. Entretanto, os pontos de vibração são, eles, realmente invertidos. É isso que é importante. Permitindo assim superarem, justamente, a dualidade bem/mal, atração/repulsão ou o eletromagnetismo terrestre, permitindo-lhes fecundar o coração e, naquele momento, para um número cada vez mais importante de seres humanos, viajar conscientemente no seu corpo de estado de ser. Assim como existe uma ressonância e uma fusão Cristo-Miguel, o chakra de enraizamento da alma pode corresponder, indistintamente, a Cristo ou a Miguel. É a mesma coisa para o segundo ponto, denominado chakra de enraizamento do espírito, que pode ser, indistintamente, Cristo ou Miguel. A dualidade, justamente, consistindo em separar o que estava unido. Questão: ter quebrado o cóccix pode obstruir o funcionamento do triângulo sagrado? Bem-amado, a partir do momento em que há alinhamento com a luz unitária e vibral, mais nenhuma anomalia existente no nível estrutural, e, em particular, no nível ósseo, que, eu lembro, é um cristal, nada pode perturbar no nível deste despertar. Há mesmo um efeito de reparação da luz vibral, diretamente nas estruturas cristalinas existentes nesse corpo físico, bem real para vocês. Questão: por que essas dores, no nível do sacro, há várias semanas? Bem-amada, existem seres humanos que despertaram o fogo da Terra já há vários anos.
Progressivamente e na medida em que as semanas avançarem, vocês irão constatar cada vez mais pessoas ao redor de vocês tendo esses sintomas de dor no nível do sacro, se não, para aqueles que não conhecem esse processo das estrelas no nível da cabeça, dores cada vez mais intoleráveis na cabeça. Lembre-se de que, quaisquer que sejam as percepções que tenha, no nível da cabeça ou do sacro, o importante, em última análise, para o acesso ao estado de ser, é a porta do coração, ou o triângulo sagrado do coração e não do sacro. Assim, portanto, alguns seres humanos viveram, por antecipação, sem conhecer o alcance, a ativação das 12 estrelas. Do mesmo modo, durante as núpcias celestes, alguns seres conseguiram viajar, desde as primeiras etapas, no seu estado de ser, no seu corpo solar. Para isso, efetivamente, precisava ter o sacro desperto. A movimentação que nós, arcanjos, que o conjunto dos 24 anciões e o conjunto da frota intergaláctica dos mundos livres fazemos para vocês, vai atingir um apogeu extremo a partir de 20 de outubro. Isso irá crescendo, pelas manifestações de que já lhes falei no nível do Sol e dos seus céus. A onda de OVNIs que foi constatada sobre a Terra apenas irá se amplificar. Isso não quer dizer, no entanto, que essas embarcações sejam unicamente da sombra ou unicamente da luz. Do mesmo modo que as modificações do seu Sol entraram, há 2 dias, nas consequentes anomalias. Elas irão aumentando até o final do ano. Do mesmo modo que a excitação de seu Sol vai corresponder à excitação do ego e das personalidades humanas, podendo conduzir, durante este período, a modificações importantes. Tudo vai depender da sua capacidade individual, de vocês, que estão ligados à Merkaba interdimensional, para estabilizar a energia humana e da humanidade, inteiramente, a fim de, e a palavra não é perfeitamente correta, mas eu irei empregá-la assim, contrabalançar as energias da agitação. Para isso, convém que se estabeleçam, cada vez mais, em sua alegria interior, na vibração do coração, na paz, na facilidade e na unidade, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas, ou quaisquer que sejam as circunstâncias deste planeta. Questão: é normal, quando se sentiu muito fortemente a ativação da coroa da cabeça em 29 de setembro, senti-la muito menos hoje? Bem-amada, isso corresponde, inteiramente, ao trabalho de alquimia que alguns fazem agora, que outros fizeram há mais tempo e que outros farão dentro de algumas semanas. A energia da coroa radiante da cabeça, o coroamento, acompanha-se da ativação da cruz na sua cabeça e das 3 cruzes da sua cabeça. Isso deve conduzir à alquimia do triângulo falso do fogo luciferiano, que deve se tornar um fogo do espírito. Esse fogo do espírito tem por objetivo ativar, obviamente, e vocês compreenderam, o triângulo triunitário do coração. Assim, portanto, para alguns de vocês, é importante que a energia da coroa radiante da cabeça fique mais leve, a fim de permitir dirigir a onda de luz e de partículas adamantinas ao seu coração, e, para outros, ao seu sacro. O caminho que nós lhes damos é um caminho coletivo. Mas, dentro desse caminho coletivo, alguns de vocês já viveram isso desde o início dos casamentos celestes. Não se esqueçam de que o primeiro portal da luz que se abriu sobre esta terra, foi aberto em 18 de agosto de 1984, quase há 30 anos. E, naquele momento, os seres já viveram a ativação das 5 novas lâmpadas, a ativação das 12 estrelas, mas eles eram em número bem menor. O grande objetivo da luz unitária foi fazer acontecer isso de maneira coletiva, tendo permitido, como sabem, a realização do cristal deixado pelos Elohim criadores sobre esta terra, há mais de 50.000 anos. Eles Elohim tinham, então, antecipado o retorno da luz unitária. Eles tinham, então, antecipado a criação da Merkaba interdimensional, tal como vocês a realizaram. Questão: durante as meditações, ao que corresponde o fato de sentir uma tensão na base do crânio, atrás, e ter a impressão de que os olhos vão se voltar para a parte de trás? Bem-amado, cada um de vocês, no nível das 12 estrelas ou das 12 fitas de DNA, tem um trabalho que é específico para realizar durante esta etapa.
Alguns de vocês têm a percepção muito nítida do triângulo do fogo, outros, do triângulo da terra ou ainda do triângulo do ar ou da água. Outros, enfim, têm uma percepção exclusiva ou mais forte, eu diria, de um dos 12 pontos, porque é naquele nível que é feito, para cada um, o trabalho. Não há, portanto, especificidade para encontrar. Simplesmente, há restabelecimento, em vocês, do seu potencial unitário e a reativação das linhagens mais perdidas no plano dimensional. Assim, o trabalho que é feito no nível do triângulo do fogo, será realizado no outro no nível do triângulo da terra, ou em uma das pontas. Não há qualquer conclusão a tirar, a não ser que isso corresponde, inteiramente, ao restabelecimento da sua unidade, pelo estabelecimento da sua Merkaba individual, em conexão com a Merkaba interdimensional. As percepções vibratórias, como muitos de vocês observaram, são cada vez mais intensas durante as efusões e durante os momentos de alinhamento. Isso é perfeitamente lógico, porque, eu os lembro, desde 29 de setembro, vocês estão interconectados e interligados coletivamente, em todo caso, para aqueles que alcançaram seu potencial de filho da lei do 1. Vocês não estão mais, portanto, no âmbito de um processo individual, tal como foi vivido durante os casamentos celestes, mas, sim, como lhes foi dito, dentro de um processo coletivo que os envolve, certamente, individualmente, referindo-se ao conjunto dos humanos conectados, mas ao conjunto da humanidade, assim como ao conjunto das formas de vida presentes na superfície, como no interior desta Terra. É, portanto, muito lógico que a quantidade de vibração, que a quantidade de partículas adamantinas, de partículas de luz unitária, veja um afluxo considerável manifestar-se na sua percepção, na sua consciência e, também, então e diretamente, na sua própria consciência individual. Questão: poderíamos falar novamente da Merkaba interdimensional? Bem-amada, a Merkaba interdimensional conecta cada ser humano, desperto em suas 12 estrelas, com todo ser humano desperto, ele também, em suas 12 estrelas. Do mesmo modo que foi descrito, de maneira muito hábil, uma Merkaba individual, representada pelos cristais talhados nesta forma, representam a pirâmide encaixada uma na outra, existe, na escala da Terra, a mesma forma geométrica perfeita existente e girando sobre ela mesma. Esta Merkaba estava, até 29 de setembro, inativa. Ela era, como toda estrutura de vida nos mundos em carbono, mantida por um cristal. Assim como suas células vivas, humanas, animais, vegetais, são constituídas de cristal, no seu centro, do mesmo modo, o núcleo da Terra, constituído de um núcleo cristalino, viu-se associar, há 50.000 anos, pelos 12 Elohim criadores, vindo federar-se e criar a Atlântida, que depositaram na superfície desta Terra, enterrado, um cristal azul. Esse cristal azul, vindo de Altair, é o cristal que iria permitir, quando chegar a hora, que chegou agora, reativar a Merkaba interdimensional coletiva, ou seja, modificar o confinamento do cristal central da Terra, em sua ruptura dos mundos unificados. Primeira ruptura que foi vencida em 18 de agosto de 1984, durante o impacto da irradiação de Sirius sobre este sistema solar, tendo restabelecido uma primeira conexão cristalina entre Sirius B e o centro da Terra, tendo permitido estabelecer uma comunicação eletromagnética entre o Sol e a Terra, mas também entre a heliosfera e o Sol central. Como sabem, a heliosfera é agora atingida de frente pela irradiação central do Sol central das galáxias, denominado Alcione. Assim, as partículas adamantinas, tal como as visões de Sri Aurobindo, na sua vida, tinham-nas percebido na ultratemporalidade, começam a manifestar os seus efeitos. É o que vocês percebem, vocês, como seres humanos, de maneira individual, no nível da sua cabeça, do seu coração e do seu sacro.
A Merkaba interdimensional é apenas a concretização, o retorno à unidade da sua Terra, que reencontra, por sua vez, a sua multidimensionalidade, ou seja, o seu veículo de luz que tinha sido, ele, não fechado no Sol, mas comprimido ao redor do seu núcleo cristalino, que volta a se estender bem acima da ionosfera, bem acima da magnetosfera e vem participar do próprio processo de ascensão da Terra. Sua Merkaba interdimensional, como seres humanos conectados e afiliados à lei do permite entrar em ressonância com a Merkaba da Terra, como embarcação da luz. É exatamente isso que é realizado desde 29 de setembro e é exatamente nisso que vocês trabalham. Aí está o seu sentido do serviço e o seu sentido do dever da liberdade da unidade reencontrada. Questão: poderíamos falar do mundo élfico e das pontes com a humanidade? Bem amado, vamos tentar explicar isso bem claramente. Existe, na terceira dimensão, a que vocês conhecem e frequentam, uma criação falsificada, que é aquela da humanidade que foi confinada. Existe uma outra criação, paralela e sobreposta à sua, relativa aos domínios elementares. Silfos, salamandras, espíritos da terra, espíritos do fogo, espíritos do ar, mundos que, para vocês, são, na maior parte do tempo, invisíveis, que não têm absolutamente a mesma evolução que a sua, que também não foram feitos prisioneiros dentro da matriz, ainda que evoluam dentro da matriz. Não pode haver cruzamentos entre esses mundos e os seus, mesmo se possa haver meios de comunicação, permitindo-lhes, uns e outros, entrarem em contato com a emanação e a essência deles. Assim, esse mundo dito elementar não pertence, de modo algum, às linhagens humanas ou às linhagens dimensionais. Eles pertencem a uma criação original, evoluindo sempre em uma trama invisível de terceira dimensão. Eles são extremamente presentes em meio aos mundos chamados de terceira dimensão unificada ou de estrutura em carbono. Eles são, de algum modo, o esqueleto invisível, mas não participam de modo algum das experiências conduzidas pelas consciências vindas dos mundos multidimensionais. Eles estão, portanto, à sua maneira, evoluindo nas dimensões paralelas às suas, mas não tendo estritamente qualquer relação. Do mesmo modo que há sobre a Terra os humanos, há humanoides e delfinoides nos mundos intraterrestres que, no entanto, estão na base da sua própria vida, que permitiram não ficarem totalmente confinados na ilusão, que estão aí há 320 mil anos de seus anos para esperar os momentos que vocês vivem. E, no entanto, vocês jamais, até agora, interagiram com eles, até que alguns canais, nos Estados Unidos, os revelassem. Questão: por que alguns humanos sentem mais o triângulo das estrelas de Maria da água e do ar, ao invés de os do fogo e da terra? Bem amada, não estou certo de ter compreendido plenamente a pergunta. Há humanos que sentem mais o triângulo do ar do que outro triângulo. Há humanos que sentem mais o triângulo do fogo do que outro. Cada um desses triângulos corresponde a uma das suas linhagens. Cada uma das suas linhagens é, portanto, procedente diretamente dos 4 pilares da criação dos mundos, em todas as dimensões, chamados de 4 viventes ou de 4 Ayota Kodesh, representados, nesta Terra, pelos 4 pontos cardeais ou pelos 4 elementos. Esses 4 pilares sustentam o desenvolvimento de todas as dimensões, em todos os universos, em todos os multiversos, em todos os superuniversos e em todas as dimensões do espaço. Vocês então são portadores, do mesmo modo, dessas 4 linhagens. Cada uma das suas linhagens é diferente. Alguns de vocês podem ter uma ou 2 linhagens idênticas, não devendo confundir com sua origem multidimensional. Essas linhagens são as linhagens ditas estelares, pertencentes a um elemento ao invés de outro. Assim, geralmente, os mundos ligados a Sirius estão relacionados ao triângulo do ar e, sobretudo, ao triângulo da água, enquanto que os mundos de Altair estão ligados ao triângulo do fogo e ao triângulo do ar, etc. etc.
Assim, portanto, segundo as suas linhagens e de acordo com a característica, no seu veículo ilusório físico, da predominância de um ou outro elemento, a ativação de um dos triângulos vai ocorrer de maneira preferencial. Isso corresponde, de algum modo, sem que eu possa dar mais detalhes no momento, a uma porta de entrada para sua multidimensionalidade. Alguns de vocês vão sentir um ponto mais do que outro. Esse ponto assinala, pelo seu pertencimento a um dos triângulos, a sua filiação preponderante em relação ao que você é. Existem, sobre a Terra, linhagens privilegiadas, que foram possuídas por algumas tradições, em todos os continentes deste planeta, atualmente, encontrando a sua origem, há muito tempo, bem antes da falsificação. Vocês estão ligados, a maior parte de vocês, mesmo que seja apenas uma filiação, pelo seu cérebro reptiliano, a filiação reptiliana, simplesmente. Assim, o triângulo de terra é frequentemente dominante nos humanos. Há também o triângulo do fogo. Esse triângulo do fogo corresponde à marca imposta por Lúcifer em algumas linhagens não humanas que foram atraídas e arrastadas nesta falsificação, desde a falsificação. Entretanto, eu os tranquilizo, vocês também têm linhagens da água e do ar. Questão: e sobre as relações sexuais? Bem-amado, como arcanjo, é muito difícil falar de algo sobre o que vocês chamam de sexualidade. O que eu posso dizer, simplesmente, é que o ato sexual corresponde à ignição, temporária e efêmera, do que é denominado lareira inferior. O problema, em meio a um casal onde um dos dois parceiros teria ativado a lareira cardíaca, faria com que a ignição do fogo inferior, durante a relação sexual e no ápice desta relação sexual, resultasse em uma erupção do fogo do coração, vindo, literalmente, asfixiar e abrasar o parceiro. Há então uma limitação, que é isso. Agora, a evolução na consciência do si, a evolução na consciência do estado de ser, pode levar alguns humanos a não mais ter vontade, nem desejo, de relações sexuais. Dessa maneira, então, a ativação das suas 4 linhagens e o seu coroamento vão permitir, em vocês, reativar alguns potenciais muito naturais, refletindo em sua vida, aqui presente, sobre esta dimensão em que vocês estão, pelo desaparecimento ou pela modificação de algumas das suas necessidades comportamentais. Para outros, enfim, o desaparecimento total da sexualidade é vivenciado de modo completamente natural. Compreendam bem que não é desejável, nem mesmo indispensável, nem mesmo concebível, buscar refrear o que é natural em vocês. Se vocês tiverem vontade de fazer amor, façam-no, ao mesmo tempo estando conscientes dos limites impostos, justamente, pelo fogo do coração. Questão: alguns processos vibratórios hoje são muito agradáveis e outros extremamente desagradáveis. Por quê? Bem-amado, a lagarta não se torna borboleta sem dor. Alguns se tornam, efetivamente, sem qualquer dor. Mas a transformação das suas estruturas e, em particular, naqueles que devem levar um corpo biológico, passa por transformações importantes, tanto no nível da caixa craniana, do cérebro, como dos diferentes órgãos do corpo. Assim, portanto, isso pode se expressar por certa forma de desconforto, por vezes extremamente violento, que vocês chamam de dor. Isso não priva da alegria. A alegria se instala assim que a coroa radiante do coração está ativa, antes mesmo da instalação do triângulo da triunidade. Entretanto, algumas transformações podem ser vividas de maneira dolorosa. Assim são, por exemplo, as manifestações ligadas à lareira inferior, no nível do sacro. Assim são algumas percepções, no nível das estrelas da cabeça, traduzindo a modificação, bem real e concreta, de sua estrutura anatômica e mesmo orgânica, e não unicamente vibratória ou energética. Vou tomar um exemplo que é muito simples e que alguns de vocês são levados a viver durante as meditações das 19 hora francesa, do seu trabalho consciente de serviço para a Merkaba interdimensional coletiva. Alguns de vocês não deixaram de observar que percebem certo peso nos membros superiores ou no nível de seus membros inferiores, ou ainda no nível das extremidades.
Isso é simplesmente destinado a lhes permitir manter esse corpo biológico vivo, por enquanto. Sem isso, vocês abandonariam literalmente esse corpo, para se reunir, de maneira definitiva, ao seu estado de ser. Mas o momento não chegou. O seu trabalho, como nós dissemos e como o arcanjo Miguel lhes disse, é aqui e agora, nesse corpo biológico, qualquer que seja a realidade do que vocês tenham descoberto através das suas viagens ou das suas vibrações. O momento ainda não chegou de se tornar totalmente borboleta. Questão: quem decide se tal pessoa vai ascensionar com ou sem o corpo físico? Simplesmente, bem-amada, o seu nível de consciência. Ninguém mais além de você mesma. Agora, alguns terão a impressão de querer levar o corpo. Eu devo dizer que nós teremos mais dificuldades de encontrar colaboradores que desejam levar seus corpos biológicos do que aqueles que desejam deixar esse corpo para ter acesso à sua eternidade inteiramente. É por isso que a maior parte de vocês não tem acesso mais do que uma vez ao seu estado de ser, ao seu corpo de estado de ser. Senão, nós não teríamos mais ninguém sobre a Terra entre as pessoas despertas. Questão: poderíamos falar das evoluções do cérebro? Bem-amada, o cérebro de terceira dimensão unificada pertenceria a uma linhagem dita humanoide, a uma linhagem reptiliana redimida, a uma linhagem aquática, não importa. O cérebro é construído sobre a mesma estrutura. Lembrem-se, a ilusão luciferiana os fechou no nível do desenvolvimento do que é chamado de córtex pré-frontal, predominante no homem, em detrimento das zonas parietotemporais e occipitais, que irão se desenvolver nas estruturas de 3D unificada, permitindo o desenvolvimento de um lobo que tinha sido atrofiado no humano, que vocês encontram nos cetáceos vindos de Sirius, chamado de lobo paralímbico. Esse lobo paralímbico os reunifica ao conjunto da criação e os coloca, literalmente, em comunicação telepática e por diversas vias que vocês chamariam de suprassensorial, com o conjunto dos seus congêneres e do universo. É válido para todas as estruturas em carbono de terceira dimensão. O que explica que aqueles que foram chamados de anjos do Senhor, os vegalianos de terceira dimensão unificada, possuem, todos eles, a cabeça muito grande. E também um coração muito grande. O resto não tendo mais qualquer utilidade. Agora, o cérebro, no nível das dimensões unificadas, além dos mundos em carbono, quer seja o corpo de luz, as partículas adamantinas, quer seja o corpo de cristal, quer seja o corpo de silício, quer seja o corpo de diamante ou o corpo de luz triangular não antropomorfizado, não existe, obviamente, mais nenhum cérebro. O cérebro, sendo apenas uma ferramenta de reflexão, permitindo refletir algo de ordem superior. É nesse cérebro, nesse corpo que vocês habitam, que ocorreu a primeira falsificação da história desse mundo, há 320.000 anos. Foi simplesmente retirado o que foi chamado de cérebro paralímbico, e foi reforçado o que é chamado, hoje, de cérebro reptiliano, responsável por uma série de comportamentos automáticos, seja a predação, mesmo para os humanos, seja também denominada avidez e tudo o que faz as anomalias da personalidade. A personalidade não é cognitiva, contrariamente ao que vocês poderiam pensar. Ela decorre, diretamente, da atividade, abaixo do seu limiar de percepção consciente, do que é denominado cérebro reptiliano. Vocês estão, inteiramente, enquanto personalidade não desperta, submissos aos ditados do seu cérebro reptiliano, que representa a sua herança genética de origem reptiliana e ligada à falsificação. A própria arquitetura dos cetáceos, com predominância de um lobo paralímbico, explica perfeitamente esta diferença de evolução entre o cérebro, de evolução, se pudermos dizer, mas de conformação, entre o cérebro humano e o cérebro dos cetáceos que, absolutamente não está cortado da sua unidade. E, aliás, o único reino, presente nos mundos da superfície, que manteve uma conexão com a unidade, assim como os povos intraterrestres. Questão: os mundos elementares permanecerão na terceira dimensão? Bem-amado, eles o são, de toda a eternidade, bem antes da própria criação desse mundo em carbono.
A terceira dimensão, quando é unificada, não tem qualquer problema. A multidimensionalidade está simplesmente ligada ao acesso ao estado de ser, ao acesso ao ilimitado, que é a característica das sementes de estrelas e dos seres criados por a fonte e tornados livres por a fonte para explorar, para semear todas as dimensões. Alguns seres, há muito tempo, preferiram se fixar, enquanto espíritos da fonte, nos mundos em carbono unificados e ali se firmar. O seu próprio caminho não é para permanecerem fixos, mas para encontrarem a sua multidimensionalidade. Eu os lembro de que, na multidimensionalidade, vocês não têm a mesma forma na quinta dimensão como na 11ª dimensão ou como na 18ª dimensão. Vocês são livres para explorar todas as dimensões, na condição de mudar de vibração, de forma e de movimento, se pudermos expressar assim. Ao passo que as entidades elementares escolheram a perenidade da forma e a eternidade da forma. O que é o desejo delas mais justo, que foi realizado? Elas escapam, portanto, à própria noção de lei, chamada de lei dual, existente no seu mundo. São, portanto, se pudermos comparar o que é comparável, caminhos paralelos, mas bem separados, mesmo se, nos mundos unificados, for possível ter acesso a esses mundos elementares. Quando vocês não estiverem mais limitados em uma forma em carbono, o seu corpo de luz, ou corpo de cristal, ou corpo de diamante, ou corpo triangular pode ficar perto dos espíritos elementares. É o mesmo para os cristais, que estão fixos em uma forma, em uma estrutura, qualquer que seja a dimensão a qual eles pertençam, porque é o papel deles, de algum modo, as matrizes de vida. Assim, qualquer que seja a dimensão de um planeta ou de uma estrela, o núcleo será sempre fixo em uma primeira dimensão cristalina. Questão: poderia desenvolver sobre a ascensão com o corpo? Bem-amada, tudo depende do destino desta ascensão com o corpo, pois, como é fácil de compreender, há dois destinos desta ascensão com o corpo. Há uma ascensão com o corpo, que será qualificada de intermediária, que será ligada à primeira onda de ovnis que virão chamar, um a um, aqueles que irão ascensionar com o corpo nas dimensões da terceira dimensão unificada e que irão, essencialmente, para os mundos de Arcturius. Existe uma ascensão final, com o corpo, que se refere apenas a alguns seres que devem manter esse corpo biológico até o limite final, a fim de levar alguns elementos memoriais em meio às novas dimensões de vida, seja no nível da quinta ou de outras dimensões ainda mais elevadas. A maior parte da mecânica de ascensão referente à humanidade desperta será feita sem o corpo, que não tem qualquer interesse. Ainda uma vez, eu repito a vocês. Lembrem-se do que eu lhes disse. Se nós permitíssemos o acesso ao estado de ser a todos os despertos, não restaria mais um único desperto em um corpo. Não temos mais perguntas, agradecemos. Aos 3 dimensões, 16 de outubro de 2010. Transcrição para o português, Zuma Peixinho. Versão do francês, Célia G. Mensagem atemporal.